Freixo de espada à cinta, olhando a altaneira, a espanhola província de Salamanca, quando os olhos saltam sobre a muralha líquida do Douro, pode ser na atmosfera brumosa de uma manhã de maio, passaporte para viagem ao futuro ou para viagem ao passado. A nossa viagem que passam agora a testemunhar, falando embora do passado, será homenagem. Memória a outros tempos e a outros homens, transmutando-se em viagem ao futuro, pelo poder indestrutível dos que originam o progresso. Se as pedras e a traça da Igreja Matriz são manuelinas, se o Pelourinho, também monumento nacional, soube resistir ao tempo, de bem mais longe nos chegam sinais desta terra já populosa na era do Sr. Dom Afonso Henriques, com privilégios confirmados por Dom João e por Dom Manuel, de castelo reconstruído por Dom Denis e berço de Jorge Álvares, um dos capitães da Fonte de Albuquerque, do bispo Dom José Luís Alves Feijó e do poeta de versos brônzeos, sonoros, ritmados e altivos, à semelhança da paisagem circundante que se chamou Guerra Junqueiro. Severos os volumes serranos, manhã do começo do mundo. Rude, a descida para o rio, conduzindo ao Saltinho, porto de largada para a aventura até Vila Nova de Gaia, em velho rebelo de 10 metros e 5 cascos de capacidade. Aventura no caminho antigo do vinho do Porto. Aventura que os braços e a perícia de velhos marinheiros fizeram pão cotidiano, peitos abertos à faixa dura, num esforço anónimo e vital ao serviço de uma economia de que eram as infraestruturas. Desconhecendo o mau tempo, pronto para o embarque, o almirante Sarmento Rodrigues, espírito jovem promotor da viagem, férreo na aposta de a todos mostrar mais do que um Douro que morre, um Douro que nasce. Nasceram em Porto Manso, no Douro, e no Douro têm vivido. Nada mais sabem do que navegar. Às suas biografias basta a palavra trabalho. Arrais, Napoleão Loureiro, de 62 anos. Marinheiros, Mário Loureiro, de 69. Salvador Cardoso, também de 69. Francisco Pereira X, de 60. Repare-se nos rostos, no porte, no olhar atento ensinado pela vida. Reparar é homenagear. Às primeiras remadas, sob chuva miúda e com corrente forte, fica para trás, do lado de Espanha, agreste, rapinado, avesso ao sol, o Monte Sombrio, enquanto do lado português, as encostas se apresentam plantadas até à raiz das fragas. Aos rápidos chamam-lhe os pontos, os homens do Douro. O primeiro ponto que se vence, muitos pontos a vencer ainda. Serenidade, confiança, saber, as armas que dominam os pontos. Com o trabalho dos dois remos à proa, o Salvador e o X, do Mário Loureiro, no remo da popa, e na espadela, de olhar atento, o Napoleão, breve se atinge Barca d'Alva. Tinham já ficado na memória a Quinta de Balicó, junto ao rio Águeda, nas Espanhas, o ponto da Forca, ainda robusto, o ponto da Carriça, cachoante, amendoeiras, largos olivedos, a famosa Concha d'Alva e as colinas da Quinta da Batoca, onde paira a sombra de Junqueiro. Laranjais espreitam na abertura de rios, ribeiras, e o casario de Barca d'Alva completa o quadro entre bucólico e grandioso. Com uma hora de viagem encontramos a pedra de Barca d'Alva. Só quando toda coberta permitia outrora a passagem de grandes rabelos de 80 a 90 cascos. Nas margens, arbustos afogados pela muita água do rio,
e tufos de flores brancas de rústica pureza. Sucedem-se de modo variado no encanto para os olhos, ilhéus, correntes que por encostadas às margens se chamam costas d'água, montes ásperos, fronteiros a colinas doces, manchas roxas de rosmaninho. Assim se chega ao ponto de Castelo Melhor, rápido, extenso, de andamento agradável. A seguir o barco avança, na garganta marcada por xistos em degrau. Um túnel vence a rocha para a passagem dos comboios. E logo depois, novos xistos, agora a esmo, são sinais da erosão e anunciam outras áreas de encostas plantadas. No ponto da Azenha de Poa, os barqueiros limitam-se a cruzar os remos. O ponto, embora forte, é leal, não desvia. O rebelo pode obedecer à corrente. Na margem, apressado, o comboio dir-se-ia de brincar. Vinhas, pomares, amendoeiras, oliveiras, casario mais frequente, e estamos na ponte do Pocinho às 11h45. A largada fora às 8 horas. Tinham ficado longe os penhascos altos, onde águias saveiras aguardam para repasto fino os sáveis mortos após a desova. De terra, saudações populares eram um estímulo para quem navegava. Volta de 90 graus. Uma ilha com muita flora seguindo-se a um mouchão, logo acompanhada por nova ilhota pedregosa e rasa. Ao longe, no alto, no gigantesco e granítico Monte Milhão que o Douro torneia, a capelinha da Senhora do Monte. Junto a um choupal, foi tempo de almoço. Havendo a seguir, faz agitada com pontos sucedendo-se, encabeçados pelo saião, em autêntica garganta ciclópica. Movimento de 180 graus. Além, a pedra da pena redonda, precioso marco de indicações para os barqueiros. O rio retoma caminho do poente, retoma o seu destino e a demanda do mar. Alguns areais e o agasalho, em Val do Coelho, na quinta da casa Cockburn Smith, onde se jantou e pernoitou, com exceção dos marinheiros, fiéis ao hábito de comerem e dormirem a bordo. Ao canto dos roxinóis, a largada. O dia abre-se, anima-se. Ponto das Azenhas de Dona Ana, Quinta das Amendoeiras, ponto da Sorumanha, onde o rio vai caudaloso, ponto das Azenhas do Vesúvio e Quinta do Vesúvio, ora dominante, mas que a barragem da Baleira, onde os sinais da estrada de ouro que nasce, deixará resvés à água. Daqui partiu noutros tempos o barão de Forrester, com o Douro muito encorpado, para a viagem que se tornaria trágica na Baleira. Ribeira de Teja e a ponte do caminho de ferro. E agora um desnível impressionante em rampa, cachoeira que fumega. O arraiz Napoleão, sereno, ordena de modo a que o ponto do Arnozelo seja ultrapassado, não sem que a seguir apareçam novos pontos, para depois se cruzar o anfiteatro vizinho da Quinta dos Canais.
Os remos ferem a água há 45 minutos. Passamos a ponte da Ferradosa, montes graníticos escarpados, logo uma lagoa que ameaça, embora túrgida, embora calma. Estamos já à vista da Pedra dos Cobertores, coberta pelo rio que a torneá-la pelo norte, para que se entre na emocionante valeira, perigosa, difícil, travessia que deixamos sem palavras nossas, apenas com o som ambiente e com a agilidade da câmara que a filmou. A descida fez-se em despenhadeiro. Por fim, no rosto de quem comanda o sinal de vitória e nos demais um sentimento de alívio. Num gesto secular face à vitória, erguem-se copos com vinho fino, numa saúde que ainda desconhece que esse vinho que desce do rio será crismado no termo da viagem vinho do Porto. O rio deixa de romper o granito e o Vale do Tua, romântico, abre-se à nossa frente, enquanto nas arribas o caminho de ferro segue para Mirandela e Bragança. A meio da manhã, no ponto do Roriz, a paisagem é aberta. O rio manso e as vinhas e os olivais, à convita, embelezam os campos. O cenário persiste no ponto da Carrapata, em Cotas, no ponto do Roncão, nas quintas do Ventuzelo e dos Carvalhos, e no ponto da Roeda, a passagem mais baixa na ligação do Saltinho e Gaia. Clareira alegre, casario nos montes, vinhas e mais vinhas nos socalcos, e eis que surge o Pinhão, cuja ponte fica para trás às 11 horas em ponto. Nas retinas, o filme continua graças aos braços sólidos da tripulação sexagenária. A ponte sobre o Rio Torto, o ponto das Marcas, últimas de grandes cachoeiras, o ponto do Bucheiro, o da Oliveirinha, logo a seguir, a Chanceleiros, e depois algumas ilhas meio afogadas assinalam a chegada ao ponto da Cachucha, de corrente forte, a condizer com o pedregoso áspero da margem esquerda. Como os pescadores do oceano e os marinheiros do mar alto, os navegantes do Douro são fortemente religiosos. Não há capela, cruz ou memória na caminhada, ante a qual não se descubram, mesmo que a faina a bordo naquele momento seja difícil. Assim foi, frente à capelinha da Senhora do Carmo, a quem a tripulação e os passageiros do Rebelo número 239 pediram boa viagem.
Os pontos continuam, alguns com águas altas. Logo após o de São Martinho, o barco procura terra numa angra rochosa, dado que o almoço era mais do que merecido. O ineditismo da viagem, a beleza contínua e variada e o travo amargo-doce de um certo risco conjugavam-se para que os passageiros se sentissem vivendo momentos inesquecíveis. Além do almirante Sarmento Rodrigues, eram eles o Dr. Ismael da Cunha, da Direção-Geral do Turismo da SAIT, o engenheiro José Azevedo, da Administração da Companhia Portuguesa de Eletricidade, José Manuel Tudela, que escreveu com a Câmara as imagens presentes, e os jornalistas Armando de Aguiar e Rogério Reis. A viagem fora retomada às 13h30. Uma hora depois, avistava-se Bagaúste. Veigas formosas, vinhedos, pomares, esperam a hora em que ficarão submersos pelas águas da barragem de Bagaúste, em fase adiantada de construção, e que já submergiu o canal de Covelinhas. Na pousada da barragem pernoitou-se com um enquadramento florestal que lembra a açoriana ilha de São Miguel. O dor dos caminhos duros de ontem dá lugar à estrada de hoje. Além das barragens espanholas que já tornaram menos violento o rio, estão projetadas para o Douro Nacional, da Foz para Montante, as barragens de Crestuma, Carrapatelo, Bagaúste, Valeira e Pocinho, distanciadas cerca de 37 km e com alturas que orçam os 40 metros. A Eclusa permitirá a passagem de barcos até 1.500 toneladas. Eclusas especiais darão possibilidade aos sáveis e às lampreias de subirem o rio para a desova. Em Val do Corvo e nas Pontes da Régua, o entusiasmo indicou-nos que a viagem tomara foros de grande acontecimento. Godinho, Penejóia, Caldas do Boledo e Barqueiros, onde o Rosário dos Pontos termina, onde a descida se torna calma, a paisagem branda e onde o espelhismo do rio, ao golpe dos remos, nos traz à memória os quadros dos impressionistas. É em Barqueiros que se situa a raia entre o vinho fino, ou vinho do Porto, cujo ciclo um ribatejano Alves Redol também soube compreender e descrever, e o vinho verde. Cenário grande. A sul, a Serra de Montemuro. Os remos, esses, trabalham já em águas da Albufeira da barragem do Carrapatelo. Nova volta apertada, granítica. Antes da obra do Carrapatelo, era zona de perigo. Engastada na rocha alta do lado sul, a Senhora da Boa Viagem ante a qual todos se descobrem. Em Ermida, ultrapassamos pontos difíceis, hoje quase dóceis. Grande recepção com foguetes e girândolas. Mulheres remam numa faina rude, outras trabalham nas hortas marginais. E de novo buliçoso irrompe o comboio num arremedo de visita da infância. Em bom andamento passa rápido o conjunto de volumes de Caldas de Aregos do Sul. Passamos também as casas coloridas disseminadas pelos montes vizinhos e a pequena hidroelétrica da Foz do Cabrum. Logo após o meio-dia surge Mosteirô e a Baía Larga que vai de Porto Antigo à Pala. Em Porto Antigo, na margem sul, espreita-nos a casa do sertanejo Serpa Pinto. Do lado norte é Porto Manso, onde viram a luz do dia os barqueiros que tornaram esta viagem uma realidade. A barragem do Carrapatelo está à vista ao meio-dia e 35. Do lado norte, a famosa casa do Carrapatelo,
que albergou José do Telhado quando perseguido pela justiça. Do lado sul, as instalações da barragem onde se almoça, enquanto o barco é passado a grua e caminhão. Quando as eclusas estiverem prontas, pelo seu simples funcionamento, se obterá a travessia dos barcos. Retomado o rumo do poente, frente a um poço ou ribeira de água morta, esculpida e pintada nas escarpas setentrionais, a Senhora da Cardia. Como quem lê um mapa complexo, assinalando apenas o que se afirma de maior interesse, aí temos o grande turbilhão da Ponta da Retorta, a caminho de Covas, onde os rebelos, subindo o Douro, eram puxados por duas juntas de bois. Nas margens persiste o labor próprio das colmeias, quase todo desenvolvido por mulheres, porque a imigração não perdoa. Varas espetadas no leito do rio, vibrando com a corrente, indicam os primeiros pesqueiros de lampreias. Nomes, gentes, terras. Vitelos, Castelo de Paiva, Torrão, onde a paisagem se veste verde triste, espreitando além arvoredo as vinhas de Enforcado, e entre os rios, o último lugar de pernoita, antes do termo desta descida do Douro. Novo e derradeiro dia, às 7h20 da manhã. O espelhismo do Tâmega e do Douro reflete as pontes dentre os rios. Névoas a meia encosta e já instalada a saudade do que vai terminar dentro de poucas horas. Ramalha, Pedras de Linhares, Ponta da Seixinha, Cancelos, novos pesqueiros, mais contínuo o aparecimento de pescadores de sábel, savelhas e lampreia, é a viagem inexorável que prossegue. As saudações crescem, tornam-se mais e mais frequentes, quando, afinal, a importância está nos braços dos remadores e no olhar marinheiro do velho Barrais Napoleão. Mas ouçamos na palavra do almirante Sarmento Rodrigues
as principais motivações desta saborosa aventura. Agora surge uma nova esperança e oxalá que esta viagem possa constituir um estímulo para se valorizar o Rio Douro em toda a sua beleza e em todos os seus recursos naturais e humanos. Não creio que haja no nosso país qualquer rio cuja beleza, cuja atração natural se possa comparar ao Rio Douro. Nas suas gargantas, nos vales majestosos, em toda a sua beleza agreste e mimosa, agreste nas gargantas de trás dos montes, a mimosa neste entre Douro e Minho que estamos agora aqui atravessando, não creio que haja qualquer rio que se lhe possa comparar em beleza entre nós e também daqueles que conheço, nomeadamente o Reno, não lhe fica o Douro nada a dever, antes pelo contrário. Com a construção das barragens, vai-se valorizar extraordinariamente tudo, visto que a navegação se pode fazer com toda a segurança, sem quaisquer riscos. Porventura se vai valorizar uma riqueza piscatória já de si atualmente grande e que de futuro poderá ser muito maior, e então a sua navegação, porventura para mercadorias, eu não sei o que o futuro possa reservar ao transporte de mercadorias em estradas ou em caminhos de ferro, mas pelo menos para passageiros e para turismo certamente há de ser um grande meio de atração. Portanto, essa obra é altamente meritória da construção das barragens, não só pela produção de energia elétrica, como para a valorização económica regional e ainda para um grande impulso dado ao turismo, à valorização das regiões, para o conhecimento de todos nós portugueses e ainda de todos os estrangeiros que nos visitam. Portanto, esta viagem, esta expedição, esta pequena expedição, que foi uma pequena aventura, terá, porventura, estes méritos. E eu regozijo-me imenso por ver a compreensão que tem havido de todas as populações, da imprensa e de todos alguns meios responsáveis que tiveram conhecimento da viagem, pelo interesse que ela lhes tem despertado, que me parece que nos compensa inteiramente de quaisquer esforços e sacrifícios que se fizessem. Para mim foram simplesmente motivos de satisfação. É já o Porto e Gaia que se aproximam. É já a emoção que não permite palavras. É a compreensão porque observada em 4 dias de viagem da vida rude dos homens que venciam os caminhos de ontem, estradas que hoje o Douro já apresenta. Junto a um rabelo abandonado perto da lixa, tínhamos lido este letreiro. Com o acabar dos rabelos começa uma viva saudade. Mas nós somos pela saudade quando o progresso a gera e permite um mais equilibrado bem-estar geral, e quando homens como Napoleão Loureiro, de 62 anos, Mário Loureiro e Salvador Cardoso, ambos de 69, e Francisco Pereira X, de 60 anos, não ficam condenados ao tempo de esforços inumanos. Para eles que voltaram a subir o rio no dia seguinte, a remos e à sirga, para eles, pedras vivas de uma catedral de esforço, símbolo de todos os barqueiros dorienses, a nossa homenagem sempre insuficiente e a nossa gratidão.
Para eles que voltaram a subir o rio no dia seguinte, a remos e à sirga, para eles, pedras vivas numa catedral de esforço, símbolo de todos os barqueiros dorienses, a nossa homenagem sempre insuficiente e a nossa gratidão.